Olá, catequista, eu espero que você se encontre muito bem. Esse vídeo é destinado aos catequistas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Massaranduba, a todas as modalidades, Eucaristia, Mistagogia, Crisma e adultos. O objetivo é apresentar a catequese da Coroa do Advento. É uma novidade que temos no itinerário catequético de nossa paróquia. É importante que este encontro aconteça agora no tempo comum. Por que agora? Vamos aproveitar as semanas que antecedem o Advento para preparar com os nossos catequizandos e envolvendo a família uma coroa do Advento. Essa dinâmica ela conta com 3 momentos. Primeiro momento, o catequista prepara e contextualiza a coroa do Advento com seus catequizandos, rezando a leitura orante, ensinando como montar, apresentando seus significados. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, compromisso desta leitura orante culminará com a feitura da coroa do Advento na casa em família. Então, catequizando, conhecedor da simbologia da coroa, levará para casa o material para concluir a coroa com seus familiares. Terceiro momento, na celebração do dia 3 de dezembro, ou no sábado, o catequizando trará para a celebração da comunidade a coroa para ser abençoada. Nas comunidades que haverá celebração da missa, o padre abençoará. Nas comunidades com culto, o ministro abençoará. Esses 3 momentos. E com isso nós esperamos que possa se estender a outras famílias da comunidade. Mobilize a sua família catequista, seus conhecidos, para também construir a coroa do Advento. Que não seja apenas uma ação da catequese, mas que possamos ampliar esta atividade com a comunidade. E uma coisa significativa e importante, no dia do encontro de catequese, faça fotos. Peçam e estimulem para que os catequizandos fotografem a construção em casa. No dia da bênção na comunidade, faça fotos. E compartilhe com a equipe paroquial para que nós possamos divulgar e mobilizar a comunidade com esta atividade do Advento. Então, a partir de agora, eu quero passar pelo texto. O texto está disponível na nossa página da catequese. O link foi amplamente divulgado nos grupos. O texto explicativo da coroa do Advento, dos seus significados, para que você, catequista, possa preparar-se da melhor forma possível. Então, eu pretendo fazer a leitura de partes desse texto, orientando e explicando. De antemão, eu deixo toda a coordenação paroquial disponível para sanar possíveis dúvidas. Então, a coroa do Advento. Então, qual é o objetivo desse encontro? O objetivo é promover na vida da comunidade a reflexão em torno do tempo do Advento, por meio da confecção da coroa do Advento em família. Usamos o tempo comum para que, quando chegarmos no Advento, nosso catequizando já seja um conhecedor do tempo e prepare-se para viver da melhor forma possível esse tempo litúrgico. A metodologia utilizada nos encontros de catequese que nós já conhecemos. Então, o que o nosso catequizando deve, aliás, o que você, catequista, deve preparar? Como de costume, organizar as cadeiras em círculo, no centro do encontro a Bíblia, aberto em Isaías 9, que é o texto que nos inspira, ao redor da Bíblia, ramos verdes, ramos que serão utilizados na confecção da coroa, uma manjedoura de um presépio sem o menino Jesus, para lembrar que nós estamos em tempo de espera, e a espera é pelo nascimento de Cristo na manjedoura. Então, a manjedoura de um presépio sem o Cristo. Uma cesta com doces confeitados de Natal, os docinhos de Natal. Ramos verdes, fitas vermelhas, conjunto de 4 velas e base. Os ramos verdes ficam por sua conta, catequista, como os ramos vermelhos. As velas, os coordenadores já foram informados de como fazer a aquisição das velas com as cores específicas do Advento. A base para a construção da coroa do Advento pode ser um papelão, pode ser um MDF bem fininho, pode ser um papel com uma gramatura maior, pode ser pratos
pratos descartáveis, se possível, pratos verdes, material que nos encontramos em papelarias de maneira geral. Já organize a quantidade necessária para cada catequizando. E, se necessário, tinta e outros adereços e outros objetos de papelaria que sua criatividade permitir. O encontro em si não deve ser adaptado, alterado ou mudado. Siga o encontro, siga o roteiro, para ter sentido e unidade no trabalho. Mas o modo de como fazer, use da criatividade. Esse sim você adapta, conforme a realidade dos seus catequizandos. Mas o roteiro, não. Então, seguido do material, aqui um recado, que é o tempo do Advento, qual o significado da coroa do Advento, o significado das velas, a leitura bíblica, o material formativo para você, catequista, preparar-se da melhor forma possível. Uma explicação suficiente para este momento. Primeiro domingo do Advento, dia 3 de dezembro, organize com os catequizandos para que cada um traga a sua coroa para a igreja, onde o padre e os ministros as abençoarão, individualmente, buscando resgatar o verdadeiro espírito cristão do Natal em nossas famílias. Assim, a família pode se unir em torno da coroa do Advento para orar ou participar da novena natalina. Então, criar um ambiente de preparação. Um comércio, de maneira geral, já se adianta muito, apresenta símbolos. E o que é importante nessa reflexão? Qual é o símbolo cristão do Natal? O que nós devemos valorizar? E, para além do símbolo, qual é o sentimento evangélico que nos move neste tempo? Um tempo de espera. Esperar para, e esta espera, ela é relacionada à ideia de esperança. Esperança do quê? De um Cristo libertador. E para isto, para esta reflexão da esperança de um Cristo libertador que nascerá no Natal, aí fundamental a leitura de Isaías 3. Então, iniciaremos a explicação agora da leitura orante. Então, inicia o encontro com a invocação à Santíssima Trindade, né? Oração do Espírito Santo, se for oportuno, um canto. Esse é um momento de concentração. Primeiro passo da leitura orante, recordar o que a nossa vida está dizendo. Aqui no recordar, nós ampliamos as lembranças do Natal, questione o catequizando o que ele faz na sua casa, como é feita essa preparação, se existe um presépio, se ele não sabe o que é o presépio, explique-o, conte a história do surgimento do presépio, o que é significativo nessa preparação, faça uma ponte com a forma como a comunidade prepara esse espaço. Não é momento de nós criticarmos o Papai Noel, mas é momento de mostrar ao catequizando que existe uma comunidade que põe uma árvore, que ela tem um sentido de esperança, é uma comunidade que prepara personagens, que cria um cenário, faça toda esta relação. E na última pergunta, e ela é fundamental, esta última pergunta aqui, na liturgia, quais são as mudanças que acontecem? Que cantos aparecem na história da comunidade? Qual é a cor litúrgica deste tempo? O recordar é uma ponte entre a vida do catequizando, a preparação para o Natal, visando valores cristãos, e como a comunidade se prepara para este encontro. Tranquilo? Segundo passo, o que o texto está dizendo. Aqui nós, ao invés de sugerirmos um canto de aclamação, a sugestão aqui é de um canto do Advento. E com o QR Code ao lado do canto, você pode acessá-lo no YouTube. A escolha dele é por conta do alinhamento com o texto bíblico. É um tempo de espera, um tempo de esperança. E quando falamos em espera, é importante refletir com o catequizando também que vivemos numa sociedade onde esperar se tornou uma tarefa árdua. Ninguém mais quer esperar. Ninguém mais dar-se-á tempo de espera. Todos exigem tudo no tempo imediato, no tempo presente. A que se deve essa loucura insensata? Porque nós perdemos a paciência da espera.
Então, quando falamos que o tempo do advento é um tempo de espera, pode soar estranho para o catequizando que não vivencia a espera. Daí a importância de um canto como este, que no seu refrão ele reza: vem Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, aquele que há de vir conosco. E esse que há de vir conosco não é somente uma presença que se fará, mas é uma presença viva que transformará e libertará o povo oprimido. Leitura de Isaías 9. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Pois no momento oportuno do encontro, para além da meditação, você, catequista, pode fazer uma ponte com o sentido das luzes de Natal. E da importância delas, da importância da luz no presépio, na luz da árvore, com o primeiro parágrafo. O texto de Isaías não é um texto tão direto quanto as parábolas, mas ele nos ajudará para a reflexão. O que o texto diz? As perguntas do que o texto diz não são perguntas interpretativas, são perguntas de reconhecimento, né? Como a imagem da luz utilizada no texto para descrever a transformação trazida por esse menino que nasceu, quais são as cargas e opressões mencionadas por esse menino quebra, que esse menino quebra, libertando o povo, quais são os títulos atribuídos a esse menino e como cada um deles contribui para entender a sua natureza e missão, o que significa a referência ao trono de Davi e como isso conecta o texto ao contexto bíblico mais amplo. Como é que o profeta Isaías conecta a esperança que está no Antigo Testamento num Cristo que há de vir no Novo Testamento? Então é o momento de voltar para o texto, ler, reler várias vezes, dissecar as belezas do texto bíblico. Deixamos o texto aqui na leitura orante, mas no encontro de catequese, por favor, catequista, pegue o texto na Bíblia e leia na Bíblia. Por isso, quando você pôr a Bíblia no centro, já deixe-a aberta em Isaías 9. Meditar. Aqui no meditar nós apresentamos uma pequena reflexão e focamos na questão, no versículo, e focamos no versículo 1. O que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Que luz nós desejamos ver no Advento? Que luz esperamos? Que libertação essa luz trará para a minha vida? É o momento de fazer o catequizando pensar, né, e nós, catequistas, também pensarmos nas transformações que desejamos, que almejamos, para sairmos do Natal uma pessoa nova, nascida novamente com Cristo. Rezar, aí apresentamos uma prece pronta, mas não precisamos nos limitar a ela. Se após a leitura da prece o catequizando desejar ler, faça. Se o caso do catequizando desejar criar uma prece, estimule. É o momento de rezarmos juntos. Uma dinâmica sugerida, se for oportuna, peço para o catequizando não faça a oração e naquela manjedoura que está vazia, colocar a manjedoura, colocar ao lado da manjedoura as preces dos nossos catequizandos, para que o nascimento do Cristo possa trazer luz para este pedido, para este momento. Contemplar é o momento onde você entregará para o seu catequizando as 4 velas do Advento, cada uma com a sua cor para cada domingo. Mas não é só entregar a vela. Eu sugiro a começar pelas velas. Entregue as velas, explique o significado de cada uma das cores. Aqui no texto nós temos a cor verde, roxa ou vermelha. Aqui deixamos... naturalmente é roxa. Mas, a depender do fornecedor, a vela pode vir vermelha. Então, isso não é nenhum problema, está tudo certo. Qual o significado? Tanto o roxo quanto o vermelho representam o segundo domingo do Advento, onde no Evangelho se lê João Batista. Então, a cor representa ali o arrependimento dos pecados. E o testemunho de João Batista a respeito da vinda de Cristo. Então, nesse domingo, aí, a depender da cor, você descobrirá a partir do momento que tiver as velas. Terceiro domingo rosa, que é o domingo da alegria,
quarto domingo a branca, Nossa Senhora, o primeiro domingo verde, a esperança. Então, entrega, começa pelas velas, falando do significado das cores. Cuide para não confundir o significado das velas com o significado das cores litúrgicas. Tudo são cores, mas significados diferentes. Pois entregue para o catequizando os outros objetos para ele montar a coroa. Seria interessante se você, catequista, já tiver uma coroa montada ali, para que seu catequizando visualize como ela fica, como ela estará pronta. O que significa? Usamos verdes, esperança, a cor verde, esperança de uma vida nova. Lembra da dinâmica? A prece deixar na manjedoura uma vida nova. A coroa com verde, a esperança de que tenhamos uma vida nova com Cristo. A coroa é circular, não é não é um amontoado de ramos aleatórios, é uma coroa circular, porque sem começo e sem fim, vida eterna. A simbologia do circular na vida eterna, a importância. A fita vermelha em volta dos ramos, ela representa o envolvimento do amor de Deus que está junto de nós. Pode ter outras coisas? Pode, mas o essencial da coroa, vela, laço e ramos. Você não montará com os catequizandos, tá? Você explicará para ele como se faz, como se cria, das cores da vela, que se acende uma vela por semana, que ao acender a vela em casa, ele faça a oração que segue aqui. Então, nós temos uma prece para cada uma das velas. Você vai apenas apresentar ao catequizando, contemplando a beleza da metodologia de montagem. Tranquilo até aqui? Agora vamos para o compromisso. O compromisso é dividido em 3 passos, 3 gestos. Primeiro gesto. Agora conhecemos o significado da coroa do vento, rezaremos a esperança junto com o profeta Isaías. Levaremos os objetos para montar a coroa do vento em casa, junto com aqueles que moram contigo. Então, o catequizando levará prepare uma sacolinha, né, para ele não sair com as coisas abanando, mas prepare um kitzinho bem bonito. Então, primeiro compromisso, montar em casa, em família. E ali seria oportuno o catequista enviar um bilhete aos pais, enviar uma mensagem no WhatsApp, gravar uma mensagem explicando o que é essa tarefa. Não mande só material, porque muitas vezes o catequizando chega em casa e explica de acordo com aquilo que ele ouviu, mas nem sempre o que ele ouviu é a explicação completa. Então, seja sensível ao recado. Gesto número 2. Na celebração do domingo, então, a depender da programação da comunidade, levar a coroa pronta para o padre e o ministro abençoá-la. Esse é o gesto número 2. Gesto número 3. Convidarei amigos e familiares para confeccionar sua coroa de vento também. Então, peça para o catequizando estender esse convite aos familiares, aos outros familiares, aos vizinhos. Quando você, catequista, enviar o recadinho, lembre-se do gesto número 3. Nós temos com intenção que, a partir da catequese, estimular toda a comunidade a construir sua coroa do vento. Se atingirmos 1, ótimo. Se atingirmos 500, ótimo. Se atingirmos 0, aí temos um problema. Então, vamos contaminar. A métrica não é importante, mas vamos contaminar. Lembram que havia, na lista de materiais, havia os docinhos de Natal? Compartilhe com os seus catequizandos, para que eles possam confraternizar-se com os docinhos de Natal. O gesto é importante para criar laços. A festividade, porque festejamos o Natal? Cristo nasceu. Natal não é presente? Não, Natal é presente, sim, mas ele não pode ser reduzido à lógica do presente. O presentear, a alegria dele faz parte de toda a celebração. Não é o fim, é o meio. Então, nesse encontro de catequese, eu sugiro aqui os doces de Natal, mas pode ser outra ação, mas desde que represente a lógica da partilha. São Ave Maria,
E o Santo Anjo para terminar. No primeiro domingo do Advento, aqui temos a oração que o padre ou o ministro rezará na hora da bênção. Então, veja com o coordenador da sua comunidade para que ele possa fazer cópias para que o celebrante também tenha junto de si este material na hora da celebração da catequese. Certo, querido catequista? Espero que tenha ficado claro. O roteiro tem 5 páginas, não se atenha a esse número, mas sim à qualidade das informações. Eu acredito que o vídeo possa lhe ajudar a entender melhor o texto. Viva antes do encontro a leitura orante, faça ela, tome o texto de Isaías 9, 1 a 6, leia, releia várias vezes, pense na simbologia, estude todas as informações que nós deixamos na leitura orante para vivenciar a catequese da melhor forma possível e, com ela, preparar o nosso catequizando para o Advento. Natal é a festa do nascimento de Cristo, a esperança de um Cristo libertador que trará vida nova. É isso que nós aprendemos com Isaías. Certo, catequista? Um forte abraço a todas, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.